Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do quadro Abrindo Meu Coração pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? O versículo de hoje está em Gênesis capítulo 50, o verso 19 ao 21, que diz assim: E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentais mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A história de José é muito conhecida, mas se você não conhece, vou fazer um resumão pra você aqui, tá? José, ele tinha muitos irmãos e ele era muito amado pelo seu pai. Só que seus irmãos, gente, eu vou fazer um resumo bem rápido, tá? Só que seus irmãos venderam ele, porque os irmãos deles não gostavam deles, porque ele era o queridinho do papai. Então os irmãos dele vendeu ele pro Egito. O José foi vendido pelos seus irmãos. José foi para o Egito e lá ele foi mordomo de Potifar, depois ele foi preso injustamente. Tudo isso para que ele fosse governador do Egito. O Senhor fez com que tudo aquilo acontecesse para que ele chegasse a ser governador do Egito e para que ele pudesse salvar milhares de vidas, porque iam vir 7 anos de muita fartura, mas depois ia vir 7 anos de muita fome. Então o Senhor levantou José como governador para que muitas pessoas fossem salvas. Né? E aí depois, mais pra frente, vai contar que os irmãos de José vão até ele para comprar alimento, só que não sabem quem é ele, que é José, né? E aí a palavra fala que José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem a José. E aí depois, José conta que seus irmãos, toda a sua família, ele traz toda a sua família para ficar no Egito ali junto com ele, enfim. E aí, depois de tudo isso, o seu pai morre, o pai de José morre. E aí os seus irmãos ficam com muito medo, porque afinal de contas foi eles que venderam a José. E eles ficam com muito medo, então eles começam a pensar, agora que nosso pai morreu, José vai fazer alguma coisa contra nós, né? Afinal de contas, fomos nós que vendemos a ele. Só que daí José diz essas palavras que eu li pra vocês, pra que eles ficassem calmos, porque tudo aquilo que aconteceu foi propósito de Deus. Não foi seus irmãos que fizeram mal a ele, mas foi propósito de Deus, para que muitas pessoas ficassem vivas através dele se tornar governador. Gente, um resumo muito rápido de José, mas o que eu quero falar para vocês aqui é sobre o perdão. Esse ano de 2023 que passou, foi um ano em que Deus me mostrou algumas feridas que eu tinha e que eu nem sabia que tinha, sabe? Algumas feridas que estavam abertas ali em mim e eu não sabia. E eu achava que estava tudo bem diante de algumas situações, mas eu mal sabia que o Senhor estava planejando fazer com que essas cicatrizes fossem expostas, mas pro bem, sabe? No primeiro momento que as coisas começaram a acontecer, eu comecei a questionar muito a Deus. Mas por que, Senhor? O porquê que o Senhor tá fazendo com que essa ferida seja exposta? Por que o Senhor tá fazendo com que essa ferida que eu achei que estava fechada começasse a doer novamente? Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ao mesmo tempo que eu comecei a questionar, eu sempre confiei muito em Deus. Sempre confiei muito em Deus, na sua sabedoria, saber que tudo que ele faz é maravilhoso e que ele não faz nada pro nosso mal, mas tudo pro nosso bem. E aí, eu lembro que eu fui num culto de jovens e o pastor começou a falar sobre perdão. E ele começou a falar sobre perdão e parece que ele estava falando sobre a minha ferida que estava aberta, sabe? Ele começou a falar muitas coisas que foram falando muito comigo. E eu comecei a falar, eita, calma aí, que eu tô sentindo isso. E aí eu comecei a pensar, né? Falar, nossa, mas eu nem sabia que eu tinha tanto rancor e tanta mágoa, assim, que eu precisava liberar o perdão, sabe? E aquele culto foi falando extremamente comigo de uma forma muito, sabe, assim, muito intensa mesmo. E eu comecei a chorar, que nem criança, gente, sério, eu comecei a chorar ali no culto muito, 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 muito mesmo. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E o Espírito Santo falava comigo, libera o perdão, libera o perdão. E às vezes, gente, as pessoas fazem algumas coisas pra gente e elas nem sabem, sabe, que elas te machucaram, que elas te feriram. Elas nem sabem que aquilo que elas fizeram te causaram mágoas. E
E às vezes a gente precisa liberar o perdão sobre elas, mesmo ela nem sabendo que elas precisam ser perdoadas. E foi exatamente o que eu fiz ali, sabe? Eu fechei os meus olhos, pensei na pessoa e falei, eu te perdoo. E eu te perdoo. E eu comecei a chorar, 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 chorar. Mas ao mesmo tempo que eu falava, eu te perdoo, foi como se toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela mágoa que eu sentia, sabe? Jesus fosse tirando com a mão, assim, sabe? De uma forma muito maravilhosa mesmo, sabe? Aqui parece que Deus foi cicatrizando aquela ferida instantaneamente, sabe? De verdade agora. E aquela ferida foi sendo cicatrizada. E hoje eu consigo pensar no assunto, eu consigo lembrar e não doer, sabe? E então hoje eu consigo olhar para a situação e ver o quanto Deus é incrível, o quanto Deus é maravilhoso, sabe? Aquilo que eu questionava a Deus, que eu fiquei me perguntando o porquê, era para que eu fosse curada, era para que aquela ferida fosse cicatrizada, sabe? Que ela não doesse mais. Então, às vezes a gente passa por algumas situações, e a gente não entende as situações, e a gente questiona Deus, mas por que eu tô passando por isso, sabe? Mas Deus, ele tem um propósito. Para tudo aquilo que nós passamos, por todas as situações que nós enfrentamos, Jesus, ele tem um propósito. Então, independente da situação que você esteja passando, independente do momento que você esteja passando, às vezes você não tá entendendo nada. Continue confiando em Deus, ele tem um propósito para isso, sabe? Às vezes você não consegue entender, você não consegue entender, você tá que nem eu, né? Tava questionando a Deus, mas ele tem um propósito. Então, assim como José precisou perdoar os seus irmãos, precisou liberar o perdão, porque ele entendeu o propósito. Quando a gente entende o propósito, não importa o que as pessoas fizeram, o que as pessoas deixaram de fazer, sabe? Você entende que o propósito que o Senhor tem é muito maior, é muito melhor. Então, você consegue perdoar. Então, eu não sei que se você tá precisando liberar o perdão, se você tá receosa de liberar o perdão, mas libere, sabe? Quando a gente libera o perdão, não é sobre quem nos machucou, mas é sobre nós. É sobre você não sentir mais aquilo, é sobre você não sentir mais aquela mágoa, aquela tristeza, sabe? Então é sobre você ser curada, sabe? É sobre você ser restaurada, é sobre você não sentir mais a mágoa, o ressentimento, sabe? Então é um processo que a gente passa, é um processo que Deus faz com que a gente passamos, para que a gente seja realmente curada por completo, sabe? Porque assim como a minha ferida, eu nem sabia que ela estava mal cicatrizada, sabe? Eu achava que já estava cicatrizado ali, mas o Senhor mostrou que não, que ainda tinha que cicatrizar de verdade, verdadeiramente, sabe? E só foi cicatrizada depois que eu liberei o perdão. Então vale a pena você confiar em Deus, vale a pena você acreditar naquilo que Ele tem pra sua vida, sabe? Por muitas vezes eu questionei a Deus e eu orei e falei, não tô entendendo nada, me explica. E Ele permaneceu em silêncio, mas quando Ele falou comigo foi para que realmente eu fosse curada. Então, confie em Deus, sabe? Confie nos planos que Ele tem pra sua vida, confie naquilo que Ele tá te encaminhando, por mais que às vezes você não entenda, continue confiando nele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo, tchau!